Glória a Deus! Pai do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje estarei ministrando mais uma aula com um tema muito importante: livros poéticos. Você já ouviu falar desse tema? Você sabe quais são esses livros? Quantos livros são? Por que são chamados de livros poéticos? Pois bem, você está no lugar certo, porque hoje falaremos sobre livros poéticos. Meus amados, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, escrita por 40 pessoas cujo autor é Deus. Deus é o autor da Bíblia. A própria palavra diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque o autor dela é eterno, é perfeito. Então a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é a soberana palavra de Deus. E hoje vamos falar de 5 livros, isso mesmo, os livros poéticos são 5. Primeiro, o livro de Jó. Segundo, o livro de Salmos. Terceiro, o livro de Provérbios. O quarto, o livro de Eclesiastes. E o quinto, Cântico dos Cânticos, muito conhecido como Cantares de Salomão, que pode também ser substituídos, chamados também de livros de sabedoria. A primeira pergunta é: por que poéticos? Por que esses 5 livros são chamados de livros poéticos? Porque tratam profundamente de assuntos universais da humanidade, elaborados em estilos poéticos e também chamados de livro sapiencial, isto é, livro de sabedoria, porque contém sentenças morais. São chamados também de provérbios. O que é então poesia? Vem do grego, que é a arte de escrever em versos, um pequeno poema ou no caráter de despertar um sentimento do belo, do profundo, inspiração e graça. Então aqui nós temos uma produção em versos, a arte de escrever em versos. Também conjunto de obras em versos, escrita em uma língua. O que é poesia? Pequeno poema. O que é poesia? Caráter do que desperta um sentimento. Poesia é uma das mais antigas formas pela qual o gosto literário de um povo se manifesta. Então, livros poéticos: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, os livros de sabedoria, nós vamos classificar aqui, 3 livros sapiencial. Os 5 são poéticos, mas 3 aqui vamos dar um destaque como livros de sabedoria. O livro de Jó, vamos fazer uma visão panorâmica, uma explicação rápida dos 5 livros para não ficar cansativo. Primeiro, o livro de Jó. No livro de Jó, apresenta sabedoria para aqueles que sofrem. Ou seja, sabedoria nas provações. O livro descreve o sofrimento do justo. Deus é sábio e supremo. Este livro possui 42 capítulos. Então, o livro de Jó é um livro que mostra a sabedoria daqueles que sofrem. O segundo livro, o livro de Provérbios. Sabedoria para aqueles que desejam crescer, frutificar na vida espiritual. Isto é, sabedoria prática no casamento, no criar os filhos, no trabalho, abandonar a preguiça. Então é o livro por excelência da sabedoria, que auxilia o comportamento do homem, que previne e o livra do pecado, que nos fortalece nos vendavais da vida.
Então é um guia. Provérbios é um guia que possui 31 capítulos. O terceiro livro sapiencial, né, de sabedoria aqui, é o livro de Eclesiastes. Expõe a sabedoria para aqueles que procuram razão da nossa existência. Isto é a sabedoria filosófica, o nome que vem, né, do hebraico, que significa aquele que preside uma assembleia e lhe dirige a palavra. Eita glória! Tudo debaixo do sol é vaidade. Vida material, natural, acima do sol, é a vida sobrenatural. O temor de Deus é a verdade, é o tema do livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos. Creio que você está entendendo e está compreendendo aqui. Falamos sobre 3 livros. Agora vamos chamar os livros considerados poéticos, né? Na poesia, nós temos 3 de sabedoria: Jó, Provérbios, Eclesiastes. Os livros poéticos, né? Porque são hinos. Isso possui cântico, possui uma poesia diferente. Olha só, Salmo é a harpa de Israel. 150 salmos, 150 louvores, 150 hinos. Eu sou assembleano, nós temos 640 hinos na harpa cristã, harpa assembleana, fora os hinos. Mas esta harpa cristã assembleana, ela diz muito sobre os assembleanos, o que eles crêem, a esperança, hinos de conforto, de consolo, hinos para casamento, hinos para culto fúnebre. E assim o Salmo é a harpa do povo de Israel. O livro do louvor de Deus, das orações, das súplicas, dos gemidos inexprimíveis, do coração que se comunica com Deus, da alma que sofre, mas confia no El Shaddai e é sempre vitoriosa, né? Porque Deus é refúgio e fortaleza, a harpa de Israel. 150 hinos. Olha só, temos também o Cântico dos Cânticos, que trata do amor conjugal. Aqui temos a expressão do amor de Deus pela sua esposa, a igreja. Cantares de Salomão possui 8 capítulos. Eu vou falar de um livro que é Lamentações de Jeremias. Eu estou incluindo esse aqui por conta própria. Presta atenção aqui. A Lamentações de Jeremias, né? Aqui nós temos, é considerado poético também, porque é um profeta chorão, o profeta solitário, né? Enfoca ter poemas que Jeremias que escreveu e possui 5 capítulos. Quando possível, leia os 5 livros e leia também Lamentações de Jeremias. Então, no livro de Jó, nós temos um autor incerto, nós temos a data que não é especificada, nós não sabemos a data certa, pode ser do século V ao século II a.C. A palavra-chave do livro de Jó, pecado e justiça. O versículo-chave do livro de Jó, olha só, preste atenção. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu ao Deus falta alguma. Capítulo 1, versículo 21, 22 do livro de Jó. O segundo livro, o livro de Salmos, nós temos o autor, que são vários: Davi, Asaf, os filhos de Coré e outros, como Salomão e Moisés. A data é de 100 a 300 a.C. Nós temos aqui o tema, né? Comunhão com Deus em oração
e louvor. Palavra-chave, palavras que nós encontramos no livro de Salmos é júbilo, misericórdia, amor e benignidade, louvor, inimigo, Senhor e justiça. O versículo-chave do livro de Salmo é o Salmo 23, que vai do verso 1 ao verso 6. E eu quero falar, orar, cantar com vocês, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? O terceiro livro é o livro de Provérbios. O autor Salomão, com trechos escritos por Agur e pelo rei Lemuel. Data cerca de 970 a.C., com trechos de 700 a.C. As palavras-chave são temor do Senhor, sabedoria, entendimento, instrução e conhecimento. Nós temos o versículo-chave do livro de Provérbios, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o versículo de número 6. Espero que você esteja aí. Vamos para o quarto livro, o livro de Eclesiastes. O autor Salomão, data cerca de 935 a.C., e nós temos o tema aqui: a busca por algo de verdadeiro valor nesta vida. Nós temos a palavra-chave: vantagens, vaidade, debaixo do sol, aflição de espírito. O versículo-chave se encontra em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11 ao versículo de número 13. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. E então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura, e a estutícia, pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente que as trevas. Vamos para o nosso último livro, Cantares. O autor Salomão, nós temos a data cerca de 960 a.C., o tema amor conjugal. Olha só a palavra-chave: amor, jardim, casa materna. O versículo-chave, por favor, preste muita atenção, que diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Cânticos, capítulo 6, versículo 3. Pois como zelo sobre o teu coração, como zelo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, e com vermelhas labaredas.
As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezaria. Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e versículo 7. Então aqui, olha só, é duro como a sepultura. Eita glória! Deus maravilhoso. Amém? Esses são os livros poéticos. Esta é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Siga, compartilha, nos ajude a levar o Evangelho de Cristo. Eu sou o pastor Daniel, aqui mais uma aula. Fique com Deus.